Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre anúncio publicitário. Objetivos: ler e interpretar anúncios publicitários, analisar a estrutura do anúncio publicitário, reconhecer a linguagem verbal e não verbal presentes no texto. Pensando no assunto, diga para mim, você costuma ver propagandas no seu dia a dia? É? Sobre o quê? Quais são as imagens? Quais são os textos? O que te chama atenção numa propaganda? Você já comprou um produto só porque gostou da propaganda? Já foi envolvido ali? Ah, meu Deus, eu preciso comprar isso, senão vou ter um negócio? Não? Sim? Como que é para você? Você costuma comprar produtos sem realmente precisar deles? Ou você é aquela pessoa que faz a sua listinha, compra só o necessário? Conte-me tudo, não me esconda nada. Com isso, chegamos ao anúncio publicitário. Algumas características bem importantes, como tem a intenção de persuadir o leitor. Professora, o que é persuadir? Persuadir é convencer alguém a fazer algo. Então, se eu quero persuadir o meu leitor, eu quero convencê-lo de uma ideia, né? De alguma coisa que eu preciso muito. Texto argumentativo. Por que o texto é argumentativo? Justamente porque tem essa questão de persuadir o leitor, de convencer, de dar um argumento. Apresenta a linguagem verbal e não verbal. Ah, mas eu não estou lembrado o que é linguagem verbal ou não verbal. Linguagem verbal, os textos propriamente ditos, né? E a linguagem não verbal, as imagens, como aqui ó, na nossa iconografia, né? O bonequinho com o carrinho. Uso de verbos no imperativo. Prof, o que é imperativo? Imperativo é um modo verbal. Lembra, a gente tem o indicativo, que indica um fato certo. Eu amo, no presente do indicativo. No futuro do indicativo, eu amarei. No pretérito, eu amei. Lembrou? Também nós temos o quê? O subjuntivo, que dá uma ideia o quê? De hipótese. Se eu amasse, quando eu amar. E o imperativo dá a ideia do quê? De uma ordem, de um pedido, de um conselho. Sabia que o imperativo também é chamado injuntivo por isso? Levante! Ó, é uma ordem. E no imperativo, eu não tenho a primeira pessoa, eu não posso dar ordem para mim mesmo. Então, eu começo já da segunda pessoa. A presença de slogans, né, frases curtas nos anúncios. Tomodoril, a dor sumiu. Bombril, 1001 utilidades, lembrou? E o uso de logotipo. Então, às vezes tem lá, por exemplo, uma flechinha assim, você já sabe o logotipo que é. Uma estrelinha colorida azul, brinquedos estrela, né? Então, é esse logotipo, essas coisas, você já vai lembrando, né? Olha o anúncio aqui. Nós temos, então, a linguagem verbal. Quem nasceu só para ser big nunca vai ser king, né? Então, o trocadilho com as palavras em língua inglesa. Big é grande, king, rei, né? E aqui eu tenho aqui, ó. Burger King. Então, está disponível nessa referência aqui, para quem quiser ver outras. E o que nós vamos analisar aqui? Primeira coisa, o que eu tenho de linguagem verbal? Quem nasceu só para ser big nunca vai ser king. E de linguagem não verbal? Além da predominância da cor vermelha, né? Eu tenho a foto do sanduíche em si, da bebida. Com isso, chegamos à atividade 1. Preparadíssimos? Vem, que a gente vai fazer. Na letra A, leia o texto verbal do anúncio. Quem nasceu só para ser big nunca vai ser king. O anúncio apresenta uma linguagem apelativa. Você acredita que isso se confirma no texto? Justifique. Então, se você acredita que isso vai se confirmar aqui no texto, ó. Essa frase. Segunda. Descreva a linguagem não verbal do anúncio. Verbal, não verbal, quero a descrição aqui. Eu meio que já dei um spoiler para vocês anteriormente, então ficou fácil. Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei! Claro que você fez aí e agora a gente confere aqui. Então, retomando a proposição A. Leia o texto verbal do anúncio. Quem nasceu só para ser big nunca vai ser king. Então, a partir disso, o que eu quero? Se ele apresenta uma linguagem apelativa, se isso se confirma. Sim, ele apresenta uma linguagem apelativa, por quê? A comparação com seu principal concorrente, passando a ideia de que seu produto nunca será tão bom quanto o Burger King. E aqui no descreva a linguagem não verbal do anúncio, o que eu tenho? A predominância da cor vermelha, a ideia aqui no primeiro plano do sanduíche já é como se ele estivesse saltando da imagem, despertando a vontade, a fome, o desejo de comer, né? E do refrigerante também, ok? O segundo anúncio publicitário, olha só, tem o selo Eco, Bombril, 100% ecológico, 100% Brasil. Então, analisando aqui os elementos verbais e não verbais, eu tenho este anúncio para a atividade 2. Observe as propostas. A. Analisando o texto verbal do anúncio, percebemos no canto superior esquerdo a presença de uma sigla ECO, com um fundo verde. Qual o seu significado? Você acredita que esta informação é importante para a venda do produto? Justifique. Por que no canto inferior da imagem aparecem várias esponjas usadas? Como essa imagem se relaciona com a linguagem verbal do anúncio? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade. Então, na letra A, nós queremos fazer a análise do texto verbal do anúncio, né? E percebemos o quê? O significado da sigla ECO e por que essa informação é importante. Então, nós podemos dizer mais ou menos o seguinte, que a sigla significa ecologia, sigla ECO, e a cor verde refere-se ao meio ambiente. Essa informação é muito importante porque hoje muitas empresas e consumidores se preocupam em adquirir produtos que não agridam o meio ambiente. A segunda questão, né, não sei se você visualizou, a questão das esponjas aqui ó, no canto, tá vendo? Como que eu sei que são esponjas usadas? Porque elas já estão ó, rotas, esfarrapadas aqui, destruídas e também com bolinhas, então eu já noto isso aqui. Fica a dica, quando estamos observando a linguagem não verbal, é importante olhar cada detalhe, desde a expressão facial do anunciante, a posição corporal, o que está aqui em primeiro plano, os detalhes, para que a gente possa compor a análise. Então, visto isso, o que eu posso dizer?
que as esponjas agridem mais o meio ambiente, porque elas não se decompõem, não são recicláveis. E a esponja de aço Bombril, segundo a empresa, o que ela é? É um produto que não agride o meio ambiente. Como é que eu sei disso? Voltamos aqui no anúncio e percebemos aqui, ó, 100% ecológico, 100% Brasil, Bombril. Com isso, 100% ecológico, já está implícita a ideia de quê? De que ela é 100% reciclável, ou seja, não vai agredir de fato o meio ambiente. Seguimos agora para a atividade e antes da próxima atividade eu quero tirar uma dúvida sobre duas expressões. Quando que eu falo o logo e quando que eu falo a logo? O logo quando nos referimos ao logotipo, substantivo masculino. E a logo quando falamos a logomarca, substantivo feminino. Retomando um pouquinho aqui o conceito de slogan. Você sabe o que é um slogan? Claro que sabe, aquela frase curta que tende o quê? A persuadir o leitor. Exatamente. Então, com isso, ela é um dos elementos principais do anúncio publicitário. E o que ela tem que ter como característica? Uma frase impactante. Tomou Doril, a dor sumiu, por exemplo. E aí, ela tem que ser, além de impactante, como? De fácil memorização. Mas por que, prof, de fácil memorização? Qual é o objetivo disso? Quanto mais eu memorizar, né, o slogan daquela campanha, mais eu vou ter aquela ideia internalizada. Esse que é o objetivo, né? O anúncio tem por objetivo persuadir alguém. O nosso próximo anúncio justamente é tomou Doril, a dor sumiu. Primeira coisa, observando a linguagem não verbal, cores, diagramação, fotos do produto. A linguagem verbal, tomou Doril, a dor sumiu. Tem a referência, se você quiser consultar outras, né? E com isso chegamos à atividade 3. Na atividade 3, eu tenho ó, letras A e B. Na letra A, o anúncio acima apresenta um slogan conhecido. Qual é o slogan dessa peça publicitária? Na letra B, sabemos que o slogan consiste em uma frase curta e de fácil memorização, cujo objetivo é associá-lo ao produto. Qual é a estratégia utilizada na criação do slogan? Doril. Você sabe? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei gabaritar contigo atividade 3. Na letra A, o anúncio acima apresenta um slogan conhecido?
Qual é o slogan? Sim, o slogan é muito conhecido. Tomou o Doril, a dor sumiu. Está aqui na imagem, né? Um dos que mais se popularizou até. Na letra B, sabemos que o slogan consiste em uma frase curta e de fácil memorização, cujo objetivo é associá-lo ao produto. Qual a estratégia na criação do slogan do Doril? O que você achou? Além da frase curta, acertou quem disse a rima, Doril e sumiu. Ai, professora, mas é L, depois é U. Sim, mas a rima é o som, né? Doril, sumiu. Entendeu? Então, esse recurso utilizado no slogan facilitou a memorização. Então, sempre pelo som, ó, Doril, sumiu, Doril, sumiu. Então, os leitores, consumidores ficam com isso na mente, daí consomem o produto. O anúncio publicitário. No anúncio publicitário, nós usamos um determinado modo verbal. Você já percebeu qual é? Sim, o modo imperativo. E ele expressa justamente isso, ordem, pedido, conselho. Mas esse modo também é utilizado como? Em manuais de instruções, receitas e propagandas. Por exemplo, você vai ligar o teu celular na tomada. Vai lá no manual de instrução interativo. Plugue o conector na tomada. Percebe? Está no interativo. Acesse o menu Opções. Está no imperativo. Então, quando eu leio essas ordens nos manuais de instruções, eu estou usando o modo imperativo. Estou na cozinha fazendo um bolo. Adicione a farinha. Acrescente o açúcar. Eu estou no modo imperativo. Então, sempre que eu tenho essas questões de ordem, pedido, conselho, eu tenho também o modo imperativo. Lembrando que o modo imperativo não existe na primeira pessoa. Então, ó, faça você, tá? Começo da segunda pessoa, não posso dar ordem a mim mesmo. Aqui nós temos, olha só que delícia. Tá na pegada? Se liga, tome essa atitude. Guaraná Antártica, está disponível aqui na referência, você pode estar visualizando. E o que eu noto aqui? Linguagem verbal. Tá na pegada, se liga, tome essa atitude. Você identifica verbos aqui? Quais são? Muito bem. Com isso, nós chegamos à atividade 4. Olha que bacana. Na letra A, eu quero saber, na linguagem verbal do anúncio, há o uso de 2 verbos no modo imperativo que expressam um pedido. Quais são esses verbos? Diga-me lá. Na letra B, considerando a linguagem e a mensagem da propaganda, qual é o público-alvo dessa propaganda? Ó, quem é o público-alvo aqui? Beleza? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo atividade 3. Então, as formas verbais utilizadas no modo imperativo são se liga, né, o liga, e tome. Fazendo um apelo para que o leitor consuma o produto. Ó. Percebeu aqui? Liga e tome. A campanha se dirige principalmente a que público-alvo? Aos jovens por apresentar o quê? Um tipo de linguagem. Qual é o tipo de linguagem? Uma linguagem ambígua, ou seja, duplo sentido. Olhe só a expressão, na hora da pegada, e quando se utiliza a gíria, se liga. Então, já sei, ó, tá na pegada, né? Se liga. Então, o uso da gíria já sei que é para o público jovem. O que aprendemos? Lemos e interpretamos anúncios publicitários, analisamos a estrutura do anúncio publicitário, reconhecemos a linguagem verbal e não verbal presentes no texto e reconhecemos verbos no modo imperativo. Nesse vídeo falamos sobre anúncio publicitário. Espero que vocês tenham gostado e até breve.